Muito bem, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós vamos então continuar nossa saga aqui com os passatempos de Krishna. Então eu estou usando aqui um livro bem simples, né? Olha só, ele é bem fininho, né? Bem introdutório mesmo, né? Mas o Krishna Book, que é o livro que conta em detalhes os passatempos de Krishna, é assim. A gente vai pegar ele logo depois que a gente se acostumar com Krishna, né? A gente vai entrar nele. Então isso aqui é introdutório, tá bom? Nós já falamos sobre a característica de como que Krishna apareceu, não é? A cerimônia de dar o nome de Krishna. Todos esses detalhes já foram falados aí nos vídeos anteriores. Agora eu vou continuar aqui com a leitura. Então é o capítulo 2, chama-se Os Passatempos Infantis de Krishna, e é o segredo dos passatempos de Krishna em Vraja. Muito bem. A literatura védica, inclusive os 9 primeiros cantos do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele é ele está dentro da categoria que se chama de Puranas nos Vedas, né? Os Vedas têm algumas categorias: Upanishads, os Puranas, os Itihasas, enfim, né? São diferentes classes. E os Puranas significa os mais antigos, ou histórias ancestrais. Puranas significa uma compilação das histórias que, assim, combinadas formam aquela estrutura que fala sobre a cultura védica, os diferentes eventos que se deram e que são aspectos da cultura védica. Então o Srimad Bhagavatam, ele é uma coleção de 18 livros que conta a história, ele sumariza, né, várias histórias de diferentes momentos dos eventos dentro da civilização védica, tá? Então são chamados os Puranas. O Srimad Bhagavatam, ele é considerado o Purana Imaculado, porque esse Purana, ele descreve os passatempos do Senhor Vishnu, as manifestações de Vishnu enquanto ele interage. Olha só, não acredito. Novamente, eu vou ter que dar uma pausa aqui, tá, pessoal? Tive um probleminha técnico aqui. 1 segundo e a gente já retorna, tá? Mas vamos lá. Justamente agora que eu comecei a falar sobre Krishna, não é? Nossa, agora sim, agora vai. Resolvidos os problemas técnicos, superados, né, essa dificuldade técnica, e vamos então prosseguir com os passatempos de Krishna. Muito bem, nós estamos então lendo os segredos dos passatempos de Krishna, certo? Os segredos dos passatempos de Krishna em Vraja. A literatura védica, eu estava falando sobre o Srimad Bhagavatam, né? Expliquei, contextualizei o que é o Srimad Bhagavatam, que é uma combinação, né, uma composição de livros que contam as histórias, não apenas as histórias de Krishna, mas, enfim, todas as histórias que compõem, né, ali a coxa de retalhos que são a cultura védica. O Srimad Bhagavatam descreve passatempos do Senhor Supremo que nem os seres humanos, nem os semideuses seriam capazes de vivenciar. Esses passatempos deixam claro que ele é a suprema e absoluta personalidade de Deus. O 10º canto do Srimad Bhagavatam revela passatempos confidenciais só vivenciados em Vraja, ou Vrindavana, onde Krishna, o Senhor Supremo, aparece como um ser humano comum, aparentemente. Em Vraja, seus devotos não pensam que ele é o Senhor Supremo. Ao contrário, encaram-no como alguém sumamente atraente, servindo em humores íntimos de amor e afeição que lhes seriam impossíveis se o tivesse como Deus.
Muito bem. Nos passatempos de Vraja, parece que Krishna nasceu, realizou passatempos como se fosse um bebê desamparado, em seguida tornou-se menino e depois adolescente. Contudo, ao contrário do que nos ocorre, Krishna não está sujeito às mudanças impostas pela natureza material. Apenas age como se isto acontecesse para deleitar seus afetuosos devotos. Ele sempre é a mesma suprema personalidade de Deus, imutável, onisciente, onipotente e transcendental. Para oportunizar esses passatempos, sua potência de passatempo encobre-lhe o conhecimento de maneira que até ele se esquece de que é Deus. Desse modo, Krishna pode absorver-se plenamente em íntimas trocas amorosas com seus devotos. Agora a gente vai ver o outro subcapítulo, que é uma só verdade absoluta, que aparece como 2. Tá? Então eu vou lendo os subcapítulos e vou fazendo os comentários. Como vocês viram aqui, eu já falei, né, algumas vezes sobre isso daí. Já havia comentado com vocês, mas aí nós temos aqui, né, também o que está escrito no livro. Acontece que Krishna, ele em Vrindavana, os passatempos de Krishna em Vrindavana, eles são supremamente confidenciais. Esses passatempos, essas atividades são as atividades mais confidenciais de todas as atividades do Senhor Supremo. Sabe? A gente tem, por exemplo, quando nós pensamos em Deus, quando a gente pensa em Deus, nós pensamos como nós pensamos Deus, né? O Criador, aquela pessoa que está criando, né? Que cria o universo. A atividade de Deus seria criar o universo e dar atenção às almas para que elas saíssem do universo. É uma coisa bem, assim, num certo sentido, né? Bem simples até, de certa forma, né? Mas as atividades do Senhor Supremo são ilimitadas, já que ele é um princípio ilimitado, e nós observamos que a atividade, o movimento, é um fenômeno existente. O movimento é um fenômeno que existe. Esse movimento, esse fenômeno que é existente, que é o movimento, ele existe porque ele faz parte do contexto, do conjunto da existência, que é o próprio absoluto, ou seja, Deus. Não haveria, por exemplo, tem coisas que não existem, que não há, e nós não sentimos falta delas, né? Elas não estão aí e nós não sentimos a ausência delas. Mas as coisas que há e que existem, elas são imprescindíveis para a nossa subsistência ou para a nossa sobrevivência, etc. Então, o movimento ou atividades é uma característica do absoluto. E as atividades do absoluto são infinitas. Porém, algumas delas são mais confidenciais que as outras, né? Tem coisas que são bem confidenciais. E os passatempos ou atividades do Senhor Supremo, quando ele aparece como um ser humano, não é? Entre os seres humanos, são atividades desconcertantes, tá? Por quê? Nós pensamos Deus de uma forma grandiosa, né? Colossal, gigantesca, até porque as dimensões universais nos remetem a esse tipo de raciocínio acerca de Deus. Agora, quando essa mesma pessoa, quando esse mesmo princípio absoluto assume uma forma pessoal e ao assumir essa forma pessoal interage com humanos, isso, né, além de requerer algumas explicações, também gera uma certa desconfiança, né? O ser humano, ele costuma pensar de que isso não é possível, de que se Deus tomasse essa posição, ele deixaria de ser Deus, ou ele se diminuiria enquanto Deus, e que também uma coisa tão grande, tão imensa, né,
como o universo, por exemplo, um ser que é capaz de criar essa imensidão, né, universal, não teria capacidade, ou não é que não teria capacidade, mas esse ser se transformar num ser pequenino, humano, isso seria forçar um pouco demais, né, a barra, digamos assim. Mas nós vemos que nos exemplos práticos da vida que isso é possível sim, tá? Isso é possível sim. Por exemplo, nós temos o criador da empresa Uber, né? Ele é uma pessoa, né? Uma única pessoa, talvez duas no máximo. Agora trabalham centenas de milhares de pessoas na empresa, mas uma única pessoa, através de um sistema de uma rede, consegue então gerir ou administrar um grande número de pessoas, uma única pessoa, tá? Então, o único criador de uma empresa de nível global, ok? Então isso é realmente possível. Outra coisa, a potência que interage com Krishna chama-se Yoga Maya. Essa potência, em verdade, essa potência às vezes assume uma função superior, né, que a própria potência de Deus. Ou, por exemplo, para dar um exemplo, né, quando o rei, por exemplo, de um reinado, ele, está ausente, ou então ele, digamos, falece. Então tem o filho, né, que é uma adolescente. Então o primeiro-ministro ou o regente assume, né? Aqui no Brasil nós tivemos o regente Feijó, né, que ficou mais ou menos responsável pelo Dom Pedro, acho que Dom Pedro II, né, pela educação dele, né? Então assume um poder maior do que o próprio rei, né? O príncipe, no caso, que seria aí o próximo rei. Então o regente se torna, né, o tutor, ele fica cuidando do príncipe para que ele então eventualmente possa vir a reinar. A potência Yogamaya, ela também assume essa função. Ora, veja bem, imagine você, por exemplo, como seria, digamos, de certa forma, entediante, né? Se nós não tivéssemos experiências de surpresa. Como que a nossa vida fica bem entediante quando todas as coisas estão completamente previsíveis? É claro que nós não queremos ter surpresas desagradáveis. A gente, essas surpresas a gente não faz falta nenhuma se não aparecerem, né? Mas surpresas agradáveis, como por exemplo a notícia, né, de que você vai ser um pai, ou que você vai ser mãe, né, ou que você vai ser avô, ou que você vai ser avó, que você ganhou na loteria, que você passou, no concurso público, que você foi contratado na empresa, né, um sim daquela pessoa que você ama. Então essas surpresas, né, ou então saber que alguém está, né, encantado por você. Então essas surpresas que dão sentido de alegria, um tempero especial na nossa vida, ok? Todos nós gostamos de surpresas, né? E surpresas boas, né, como eu disse. Então as surpresas fazem parte e são um ingrediente fundamental da nossa experiência de existência. Agora imagina que você é Deus, tá? Imagina que você sabe de tudo. Imagina que você tem o poder de saber tudo, de conhecer tudo em todos os detalhes. Como seria a sua vida, né? Sabendo de tudo, conhecendo todos os detalhes. Se pode falar assim, se pode argumentar, mas Devananda, não se pode imaginar como sendo Deus e tal, porque né, considera-se isso, claro, né, com uma certa, evidente que se considera isso, mas imagine que você conheça todos os detalhes da sua vida, né? Você sabe que alguém vai vir, você sabe, então acaba-se que você fica sem o elemento surpresa. Então imagina que você, por exemplo, né, você já sabe que a sua esposa está grávida, então, ou já sabe que
você está grávida ou que a sua filha está grávida, você já sabe com antecedência. Então quando ela chega para te dar a notícia, quer dizer, né, qual é a sua emoção? Né? O quanto você vive disso? Aquela experiência, daquele choque, da surpresa, que é a parte gostosa da vida, não acontece. Entende? Então fica bem mais ou menos entediante aí. Agora, imagina que a condição da existência de Deus não permite a Ele ter surpresas. Então, quer dizer, nós teríamos em nós uma qualidade ou uma especialidade que o próprio Deus não teria, que é a capacidade ou a felicidade de experimentar, né, as surpresas da vida. Imagina quando você vai assim visitar um país, né, novo, você nunca foi, pela primeira vez, quando você desce, ou você nunca viajou para um país estrangeiro, quando você vai à sua primeira viagem e você chega no aeroporto, né, ou quando você entra no avião, ou quando você chega no destino, quando você desce do avião, quando você ouve, vê as pessoas se comunicando, é uma experiência simplesmente mágica, né? Tanto é que, sabe, a indústria, né, do turismo, que é o que as pessoas gostam de fazer, viajar e conhecer e se divertirem, isso tudo que é o que dá, né, o êxtase da felicidade de existir. Mas imagina que o pobrezinho, Deus não tem esses momentos. Ele já sabe tudo. Então, qualquer coisa que você for falar para ele já sabe com antecedência. Né? Você quer oferecer uma flor, ele já sabe essa flor, que quando ela foi construída, quando ela foi programada com a semente e tudo. Então, quer dizer, acaba, né, que fica realmente uma situação muito triste. Bom, mas existe essa potência chamada Yogamaya. E essa potência Yogamaya é uma das características de Deus. E ela tem a função, ela tem com ela o poder de hipnotizar o próprio Supremo. Ela tem o poder, pense você que essa potência de Deus tem o potencial de fazer com que a própria pessoa Deus se esqueça momentaneamente que ela é Deus. Se esqueça em lapsos de tempo de que ela é a pessoa suprema, de que ela tem poderes ilimitados, por exemplo, né? Ela continua com os seus poderes, mas ela fica eventualmente, né, esquecida da sua própria condição de existência. E aí com isso se consegue o efeito de essa pessoa também sentir surpresas. E esses eventos de sentir surpresa é algo que é muito agradável. Então, Krishna, quando ele assume a forma dele, a forma humana, que é a forma Krishna, para viver os seus passatempos, ele realmente, ele acredita que é um bebê, ele está vivenciando plenamente aquele êxtase de ser um bebê, só que ao mesmo tempo, ele nunca deixa de ser a pessoa suprema. Então, com ele tem muitos poderes. Então ele vai vivenciando, ele vai interagindo com a sua própria existência, ele vai se descobrindo, entre aspas, gradualmente, na medida em que ele vai também crescendo. E tudo isso está sendo muito bem administrado por sua potência, que dá todo o suporte, proteção, segurança e tudo que ele, né, vai necessitar para realizar a sua experiência de vida, a sua lila, chama-se lila, a potência, né, ou o passatempo em si. Tá? Então, quando ele vivencia os passatempos dele em Vrindavana, ocorre um fenômeno que é um pouco difícil de ser entendido, que ele tem uma característica humana, ele se comporta como um ser humano, mas eventualmente ele manifesta poderes sobrenaturais que transcendem a capacidade humana e também transcende a capacidade inclusive de um pós-humano, que seria um semideus. Por isso que ao se observar os adventos, o advento e os passatempos de Krishna, se conclui, com base nas orientações das Escrituras, que essa pessoa é a suprema personalidade de Deus.
E o método ou a forma como se poderia realizar isso, porque essa é uma realização, a forma como se poderia realizar isso ela depende de um ingrediente que é uma espécie de componente, que é uma espécie de driver, né? Quando você, por exemplo, quer assistir um filme na sua televisão ou no seu computador, mas aquele filme exige que você tenha um aplicativo, né? Você quer ter lá o WhatsApp, o próprio aplicativo do Zoom, né? Do Google Meet, você quer, eu quero, né, conhecer lá o pessoal da Sala dos Mantras, eu quero participar na Torre dos Mantras, eu quero levar, né, algumas pessoas para minha cura e tal. Então, para ser curada, para o tratamento, ok, então eu vou entrar. Então a pessoa clica lá no link e não consegue entrar, porque falta o aplicativo. Ela tem que baixar o aplicativo, instalar o aplicativo no equipamento, para só então poder ter acesso, né, àquele nível que ela está ali buscando, aquela sala que ela está, aquele local que ela está buscando. Então, semelhantemente, nós ouvimos os passatempos de Krishna, né? E essas explicações, por exemplo, essa explicação que eu estou dando da potência da Yoga Maya, como a Yoga Maya interfere na consciência de Krishna, fazendo com que ele se esqueça da natureza dele e vivencie plenamente a felicidade de ser simplesmente uma pessoa que tem condições de também ter surpresas. Em realidade, Krishna, originalmente, Krishna em Vrindavana, na Vrindavana original, Krishna, ele está sempre sob o efeito da Yoga Maya. E por estar sempre sob o efeito da Yoga Maya, estar sempre sob o efeito da hipnose da Yoga Maya, da potência da Yoga Maya, em Vrindavana, Krishna, ele quase nunca está consciente de que ele é a suprema personalidade de Deus. Ele tem todos os poderes da suprema personalidade de Deus, ele vivencia todas as condições de ser um ser sobrenatural, mas ao mesmo tempo, para ele, do ponto de vista dele, isso é absolutamente normal, corriqueiro, não tem nada de absurdo, de grandioso nisso. Ao mesmo tempo, Krishna não tem a responsabilidade de criar universos, por exemplo, de criar os universos, de manifestar os universos, de dar conta, de dar assistência às almas que vão serem purificadas na simulação para poderem despertarem no absoluto, etc. Ele não tem essas funções, todas essas funções são delegadas ou transferidas para Vishnu. Então Vishnu, ele é a suprema personalidade de Deus, como nós concebemos no conceito Deus, né? A pessoa criadora, a pessoa que está consciente de tudo, a pessoa que, quando nós fazemos orações para Deus, nós estamos nos conectando com essa pessoa absoluta, Vishnu, que as características do efeito Deus são assimiladas por Vishnu, e Vishnu é uma expansão de Krishna, é a expansão de Krishna que leva de Krishna todo o conteúdo, o compêndio, a estrutura de poder e de onisciência. Então Krishna, como uma das qualidades de Krishna é ser o todo renunciado. Para a pessoa ser o todo renunciado ou renunciado supremo, ela renuncia inclusive à condição de ser o supremo. Então ela renuncia à condição de ser o supremo para Vishnu, e Vishnu, que é uma expansão de Krishna, assume a forma da suprema personalidade de Deus. Se Krishna quiser, ele assume a forma de Vishnu também. Mas normalmente Krishna, ele está tão satisfeito e feliz na sua forma de Krishna que ele não sente necessidade de assumir a forma de Vishnu. Então ele simplesmente vivencia as suas experiências pessoais como sendo uma pessoa comum. Entretanto, trata-se da suprema personalidade de Deus, tá? Então tem essa pequena variação. Agora, pequena, né? Agora, para se ter uma percepção, não seria uma percepção mística. Os sábios, os rishis, chamam isso de Vijnana.
ou darshan. Darshan significa visão, Gyana significa saber, e Vijnana significa um saber com visão, né? Então seria como se já tivesse feito, o aplicativo já tivesse sido baixado e a pessoa conseguisse, né, visualizar então o programa. Uma coisa, quando a gente fala, por exemplo, você pode, né, com esse aplicativo você pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, ótimo. Então você tem um conhecimento do aplicativo. Quando você, né, utiliza o aplicativo, então você tem uma visão, um Vijnana, né, que se transforma em sabedoria, que é quando você pratica o conhecimento que você ouviu. Então esse Vijnana, que permite com que nós tenhamos um darshan, ou uma visão do absoluto, ou uma visão de Krishna, ou uma consciência de Krishna, o movimento para a consciência de Krishna, tem esse objetivo, baixar esse aplicativo, que nos permitiria, ou que nos permite ter uma percepção de Krishna no seu primeiro momento como a suprema personalidade de Deus, e ao mesmo tempo com a possibilidade de que também nós sejamos envolvidas enquanto consciências por essa potência que é a Yogamaya. Porque assim como essa potência influencia Krishna para que ele seja simplesmente Krishna e vivencie a felicidade de ser Krishna e deixe o trabalho, digamos assim, pesado, ou o trabalho da manutenção dos universos com Vishnu, essa potência Yogamaya que influencia Krishna também nos influencia, nos convence, ou nos envolve de tal maneira que na primeira instância nós olhamos para Krishna e nós entendemos todas as funções Krishna como sendo Deus, a manifestação de Deus entre, né, assim, os seres humanos. Inclusive nós não somos os únicos humanos, existem milhares de outras localidades no universo que têm funções muito parecidas com as nossas, que são sociedades muito semelhantes às nossas, com crises existenciais semelhantes às nossas também. E Krishna também se manifesta aí. Nós não somos, né, assim, as únicas criaturas humanas no universo, existem muitas outras comunidades humanas como as nossas, e Krishna, ele aparece em todas essas comunidades e realiza passatempos em todas essas comunidades, com algumas variações, né? Cada comunidade pode ter uma ou outra variação, mas essas variações não são muito diferentes na sua estrutura básica. Por exemplo, aqui no nosso próprio planeta a gente tem africanos, asiáticos, latinos-americanos, americanos, europeus. A gente tem as tonalidades de pele, né? A forma corporal. Então existem algumas variações de uma raça para outra. Entretanto, nós podemos ver que o comportamento base é igual para todos, né? Mais ou menos todo mundo se comporta mais ou menos igual, então a gente tem uma certa linearidade aí nesse caso. E as comunidades humanas também são assim, tem algumas diferenças, mas existe uma certa sincronicidade em termos de padrão de comportamento geral. E Krishna aparece em todas elas. Tá? Não é apenas aqui na nossa que Krishna aparece, ele aparece em todas, mas a gente não precisa se preocupar com tantas. Se a gente for fazer a contabilidade de quantas acredite, dá um pouco de trabalho. Então a gente já tem, né, a nossa experiência aqui, e isso é o suficiente para nós. Então esse Krishna é suficiente para nós. Então quando nós, na primeira instância, nós observamos esses passatempos infantis, porque aqui você vai ver, por exemplo, aí na frente, Krishna roubando manteiga e Krishna se assustando com a mãe dele, se assustando a ponto de chorar. Então, nós estamos pensando que na primeira instância a gente olha tudo e pensa da seguinte maneira: é um teatro de Krishna. Krishna está fazendo um teatro para iludir, não é, as almas, para poder purificar as almas e tal e tal e tal. E isso é um fato, a gente, né, observa dessa maneira. Só que na medida em que o driver, que é o aplicativo que se chama Bhakti, chama-se devoção, e esse aplicativo ele amadurece, né, ao ser instalado, então ele sai de Bhakti e se transforma em Prema Bhakti, ou ele fica Prema Bhakti.
Então no início ele começa com devoção ou dedicação e depois ele se transforma em amor. Então ele fica dedicação amorosa. Então a pessoa começa então a dedicar-se a Krishna, não mais porque compreende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, porque compreende que nós somos almas condicionadas, que nós precisamos nos conectar com Deus para emancipar a nossa condição de existência. Então toda essa parte logística do entendimento do processo de autorrealização, ela, numa segunda instância, ela se torna superada. Primeiro ela se torna absorvida, né? A pessoa absorve esses mecanismos e depois então ela supera. E quando ela supera, como ela supera? Claro, como eu disse, né? Primeiramente o aplicativo Bhakti, ele é instalado, então a pessoa precisa despertar Bhakti no coração ou devoção, e para isso ela precisa tirar as sementes de ervas daninhas que são contaminações no coração, como por exemplo, não é a letargia, o medo, a desconfiança, assim, o prazer na dúvida, porque existe uma certa variação da psicologia que que curte, né, a fantasia do prazer da dúvida. Então a pessoa fica eternamente curtindo essa viagem infinita de duvidar e duvidar e duvidar, e esse caminho ele é infinito. Existem argumentos para as dúvidas que se ramificam ao infinito, acredito. Então se a pessoa quiser ir na direção do caminho da dúvida, ela vai ter argumentos infinitos para duvidar, ou ela pode então assumir uma postura de realização, de entendimento, e ela vai ter também uma postura de argumentos infinitos para o autoconhecimento. Então é uma questão de caminhos, e as apostas são oferecidas de acordo com a qualidade do jogador. Só que as dúvidas produzem uma angústia, uma depressão, um vazio, uma sensação de mal-estar. Então esse caminho pode ser trilhado, mas ele não pode ser vivenciado eternamente. Embora ele tenha condições de te levar até a eternidade nesse ponto, ou seja, você pode ficar eternamente argumentando em relação às dúvidas, mas os efeitos colaterais são desconfortáveis. Então a alma normalmente vai por um tempo, depois ela se injuria também disso daí e sai desse caminho, porque afinal de contas ele é estéril. Então a pessoa começa a ir para o caminho do entendimento ou do autoconhecimento, tá? Isso são ervas daninhas, são contaminações que devem ser tiradas do coração para que o aplicativo, o Bhakti, seja instalado de maneira funcional. E essas contaminações, elas saem do coração na medida em que nós cantamos os santos nomes do Senhor puramente, na medida em que nós nos ocupamos em ouvir os passatempos de Krishna e na medida em que nós nos ocupamos em servir Krishna diretamente, tá? Então essas contaminações saem do coração. Chama-se Anartha Nivritti, essa primeira etapa, que é limpeza do jardim do coração. Depois vem Ruchi, que é plantar a semente do amor. Depois é cultivar a semente, ver a semente se transformar num arbusto, ver os frutos, né, as flores, então experimentar o sabor do fruto do amor. Então tudo isso são diferentes etapas pelas quais nós passamos no processo do autoconhecimento. Só que quando chega lá na frente, essa questão da Yoga Maya já é um processo lá na frente, né? Quando a pessoa ela já entendeu a qualidade de Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, já compreendeu que sim, a possibilidade da suprema personalidade de Deus assumir uma forma humana, não apenas uma, mas milhares de formas humanas, porque existem muitas comunidades humanas por aí, mas assumir formas humanas e interagir como seres humanos é possível sim, né? Afinal de contas, para Deus tudo é possível, e isso é completamente plausível, é completamente possível. Seria até estranho se ele não o fizesse, porque não como é que haveria uma interação entre a entidade viva e Deus se ela não tivesse uma condição, sabe, de poder visualizar essa possibilidade, né? Ela não teria esse movimento, até porque também haveria, né, essa desconfiança fundamental, que normalmente se diz que Deus está, né, no céu, está distante e nunca ninguém viu Deus, ou Deus nunca veio e tal. Então a pessoa se sente meio desamparada, né? Uma espécie de desamparo, de orfanato coletivo, né? A humanidade seria um grande orfanato e nós seríamos desamparadas, teríamos um Deus que, né, estaria em algum lugar
e que um dia nós iremos conhecê-lo, mas ele não vem nos visitar. Quer dizer, talvez tenha algum impedimento que o impeça de vir, ou talvez, o nosso ambiente seja tão, assim, diríamos, entediante que ele não queira vir. No final das contas, nós nos sentimos separadas e desamparadas e, de certa forma, também abandonadas. E isso transferiria para a pessoa de Deus uma qualidade que nós repudiamos em nós mesmos, quando, por exemplo, sabemos que pessoa, fulano, tem filhos e não vai visitá-los, ou simplesmente abandonou, ou talvez você conheça, alguém que tem um filho com tal pessoa e essa tal pessoa nunca vem visitar o filho e, sabe, manda uma mesada, mas nunca tem uma relação de afetividade. Então nós não apreciamos esse comportamento das pessoas, nós apreciamos o comportamento daquele pai que interage, que cuida dos filhos, que está convivendo e tal. Então essa é a nossa experiência de amor. Então, quando nós queremos pensar em Deus enquanto um ser de amor e imaginamos que ele está lá longe e nunca vem nos visitar, essa relação de amor não acontece. Na verdade, ela acontece assim, platonicamente, tipo, virtualmente. Então a gente, abstratamente, criamos uma relação de amor no plano do abstrato, mas ela não se dá de fato, até porque não há uma experiência de saber quem é a pessoa que você tem que amar, no caso. Mas a gente vê que não é bem assim, que Krishna, na sua condição de suprema personalidade de Deus, vem sim, interage com os seres humanos, e não apenas uma vez, mas muitas e muitas vezes, tá? E essa é uma delas. Só que, como está falando aqui no livro, esses passatempos, eles são os mais confidenciais. Por quê? Nesse passatempo de Krishna, especificamente, ele assume uma forma humana, e essa forma, ela também está condicionada, não condicionada, mas ela está assim envolvida numa aura de esquecimento de si mesmo, ao passo que quando Vishnu aparece, porque existem muitas outras histórias de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, aparecendo e sabendo que ele é Vishnu, sabendo que ele é Deus, ou se comportando como tal e assumindo para si, vestindo a camisa da suprema personalidade de Deus, como é o caso de Krishna quando ele está falando o Bhagavad Gita, quando ele está falando o livro, quando ele está dando as orientações para o Arjuna. Então ali ele assume que ele é a suprema personalidade de Deus. É diferente de Krishna quando Krishna está em Vrindavana. Krishna em Vrindavana é como, por exemplo, assim, para dar um exemplo aí, para facilitar a visualização, nas penitenciárias, porque Vrindavana é uma prisão, e Krishna é um prisioneiro em Vrindavana, um prisioneiro feliz. Nas penitenciárias você não consegue, pelo menos em tese, usar o telefone celular, porque existem equipamentos que bloqueiam os sinais. Então você não tem o sinal, você não consegue usar o telefone celular ali dentro, tecnicamente, teoricamente. Mas existem equipamentos que têm essa função, em lugares que não tem sinais. Bom, então Vrindavana é um local onde Krishna não manifesta, ele não tem o potencial, mas não está sob o controle dele, está sob o controle da Yogamaya, o potencial de manifestar a consciência de que eu sou a suprema personalidade de Deus, tá? Então, esse fator, ele está não presente. Quando Krishna sai de Vrindavana, ou a suprema personalidade de Deus fora de Vrindavana, aí sim, esse ser está completamente de posse da sua consciência de que é a suprema personalidade de Deus e atua como tal. Mas Krishna não. Krishna, embora ele seja a suprema personalidade de Deus, o comportamento dele não é condizente ou equivalente a essa condição existencial. Então, a gente vai ver muitos passatempos de Krishna que não são exatamente aquilo que nós esperaríamos da pessoa Deus, por exemplo. Então fica um pouco desconcertante aí se a pessoa não entender previamente o que está acontecendo, ela se confunde facilmente. Por isso que é importante ter o aplicativo, que é Bhakti. Porque com o Bhakti, com a devoção, o que vai acontecer? Você vai conseguir ouvir os passatempos de Krishna
visualizar os passatempos de Krishna, entendendo que ele é a suprema personalidade de Deus, e ao mesmo tempo, gradualmente, você vai sendo puxada, o imã, a Yogamaya vai te puxando gradualmente para mais próximo dessa ilusão de Krishna. Então, quando a alma cai completamente na ilusão de Krishna, aí ela também não tem a menor noção de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Esquece-se completamente isso daí, até porque essa compreensão que nós temos de Krishna nos torna seres reverenciais a Krishna, nos torna seres que nós naturalmente vamos adorar Krishna, orar para Krishna, glorificar Krishna, exaltar Krishna. E essa função, ela é uma função normalmente pedagógica, terapêutica, que tem uma função específica de nos lapidar para nos relacionarmos com a pessoa suprema, numa atitude de humildade e de respeitos devocionais. Isso funciona com Deus. Com Krishna, isso fica cancelado, transcende-se isso. Só que esse cancelamento, ele não se dá necessariamente em função da nossa decisão pessoal de simplesmente negligenciar a Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus. Não é assim que funciona. Primeiramente, nós somos iludidas ou seduzidas pelo processo que é Bhakti. Então a gente vai praticando Bhakti, que é o serviço devocional. O serviço devocional vai limpando o nosso coração das nossas contaminações pessoais, e gradualmente a própria potência Yogamaya vai nos seduzindo até aquele ponto em que nós nos vemos completamente absortas em estado de amor por Krishna. E aí, nesse ponto, nós já não conseguimos mais pensar em Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus. Nós só conseguimos pensar em Krishna como sendo o objeto de amor a qual nós estamos eternamente destinadas a amar. E isso produz uma sensação de muita felicidade no coração. Tá? Então a pessoa que sente essa felicidade, ela se sente presa a essa felicidade e ela deseja imensamente essa felicidade, e inclusive ela fica olhando todas as outras pessoas relacionadas a essa felicidade, e ela quer que essa felicidade se estabeleça como sendo o valor universal para todas as entidades vivas. Então ela fica meio inocente, de certa forma, porque ela fica achando que todas as pessoas têm o potencial de sentir aquele amor que ela está sentindo por Krishna. Então ela fica meio inocente demais. De certa forma, as pessoas de fora a olham como um ser alienado, ou talvez, sabe, assim, quem sabe aí, não exatamente fanático, porque uma pessoa que ama Krishna, ela passou por um processo muito longo de autoconhecimento prévio. Então, normalmente essas pessoas, elas têm bastante estrutura filosófica. Então não dá para afirmar que essa pessoa seja um ignorante, não tem como. Normalmente eles são filósofos muito agressivos, no sentido de que eles são muito precisos e eles são imbatíveis do ponto de vista da posição filosófica em que eles assumem. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um comportamento que parece um comportamento inocente, sabe? É como um gênio que acredita, por exemplo, no Papai Noel. É como o Einstein, seria algo assim, para ter uma ideia. Seria o professor Einstein arrumando a casa e colocando a meiazinha lá na janela, sentado, esperando o Papai Noel. Não se espera esse comportamento do professor Einstein ou de qualquer outro gênio. Mas um devoto de Krishna, um amante de Krishna, é exatamente mais ou menos parecido com isso. Ele é uma espécie de gênio filosófico, ele tem estrutura para debater em todos os ramos da filosofia, principalmente na área da metafísica. Ele tem uma consistência muito eficaz do ponto de vista filosófico, mas ele acredita em Krishna, o que parece ser extremamente desconcertante. E isso só é possível, a pessoa só consegue entender um devoto de Krishna se ela própria tiver o driver aplicado em si mesmo. Senão, ela vai olhar para o devoto de Krishna e vai pensar assim: não, eu prefiro coisas mais importantes na vida. Eu tenho coisas muito importantes na vida e eu preciso tratar de resolver essas coisas muito importantes. E são justamente essas coisas muito importantes que ela vai resolver que vai levar essa pessoa para o túmulo 1, 2, 3 milhões e milhões de vezes, até que chega um momento que ela entende que, na verdade, essas coisas importantes são justamente as armadilhas que a ilusão Mahamaya
se utiliza para manter essa pessoa presa no ciclo do samsara. E que, na verdade, o amor por Krishna é uma possibilidade que nos liberta desse condicionamento. Tá? Então é só para explicar essa diferença aí que existe. Os devotos de Krishna, eles não são ingênuos, eles não são inocentes, eles são influenciados por essa potência chamada Yogamaya. Então eles apenas parecem ser inocentes, eles apenas parecem ser ingênuos, porém não é bem assim não, tá? Eu particularmente eu sou, não é, assim, o resultado disso daí, porque como eu era estudante, eu pesquisava personalidades esquizofrênicas. E eu fiz algumas entrevistas com o Henri Cristo, né? Algumas pessoas já conhecem essa história. Eu conheci pessoalmente o Henri Cristo e fiz algumas entrevistas com ele na época em que eu era estudante e fazia essa pesquisa aí, né, com personalidades esquizofrênicas. E eu então acabei me encontrando com um devoto de Krishna na rua. Ele estava vendendo livros e incensos na rua. E eu, ao olhar para o devoto de Krishna, eu imediatamente identifiquei como uma das personalidades esquizofrênicas e quis, não identificar a característica dessa personalidade esquizofrênica, que seria um esquizofrenismo tolerável. Então, do meu ponto de vista, pessoas religiosas, fanáticas, tinham a característica de esquizofrênicos socialmente inseridos, ou seja, toleráveis, né? São aqueles esquizofrênicos que, inclusive, têm algumas funções positivas para a sociedade. Seria uma espécie de parasitas positivos que acabam proporcionando vantagens sociais. Então é bom que esses esquizofrênicos sejam soltos, porque eles não oferecem mal à sociedade e, ao mesmo tempo, eles acabam sendo produtivos também para a sociedade. Tem alguns esquizofrênicos, ou seja, algumas comunidades religiosas que são perigosas. Então essas daí, o ideal seria mantê-las isoladas, porque elas podem utilizar dos recursos que elas têm de conhecimentos, né, técnicos, místicos, para fazer o mal às outras pessoas, como por exemplo sacrifícios humanos, sequestros, roubos de órgãos, né, como por exemplo sociedades satanistas que sequestram pessoas para matá-las, para oferecer, né, sei lá, né, às entidades que elas cultuam, etc. Então seriam esquizofrênicos socialmente perigosos. Então esses daí deveriam ser eventualmente isolados, né? Mas existiam aqueles esquizofrênicos que são benéficos para a sociedade, e eu pesquisava os benéficos, o meu interesse era nos benéficos. Então eu fui ao Henri Cristo pesquisá-lo e fiz algumas entrevistas e tal, e quando eu vi um devoto de Krishna na rua, então eu entendi, né? Eu vi que ele era assim, pacífico aparentemente, então saber alguma coisa sobre o Hare Krishna, identifiquei que era um grupo de esquizofrênicos benéficos. E eu então fui, né, pesquisar aí esse menino, esse rapaz que estava lá, e pude identificar um conteúdo de conhecimento, né? E esse conteúdo de conhecimento que ele tinha era diferente da estrutura física ao qual ele aparecia. Então eu olhava para o devoto de Krishna e eu tinha certeza que se tratava de um esquizofrênico benéfico. Porém, quando eu conversava com esse devoto de Krishna, o conteúdo da forma como ele dialogava me parecia uma pessoa bem centrada ou bem posicionada do ponto de vista consciente. Então isso foi o que me chamou a atenção nos devotos de Krishna. Eu fui então pesquisar isso daí mais de perto e acabei me tornando um devoto de Krishna, e agora eu também sou benéfico. Mas o fato é que a gente só consegue entender um devoto de Krishna se nós realmente nos absorvermos na devoção por Krishna, tá, pessoal? É muito importante entender isso daí, tá? Eu tô tocando muito nessa tecla, porque daqui a pouco, olha só, quer ver? Eu vou ler aqui só uma coisinha aqui, bem simples, vamos lá. Aqui, ó. Mãe Yashoda preparou-se para a batedura. Ela estava batendo leite para fazer iogurte, para fazer manteiga. Colocou a panela de iogurte perto de uma pilastra, apoiando a vara de bater na panela com a ajuda de cordas finas. Em seguida começou a puxar as extremidades de corda que envolvia a vara de bater. Ela era linda, hábil e inteligente.
Por isso Krishna era tão atraente. Se milhares de pessoas observassem em suas atividades, capturava a atenção de todas por completo. É natural meninos terem essa qualidade. Yashoda absorvia-se em cantar e pensar em Krishna. Seu coração derretia, seus olhos cerravam-se e lágrimas de amor escorriam por sua face. Enquanto Yashoda prosseguia totalmente absorta em sua tarefa, Krishna despertou da cama, onde ele dormia com ela, né? Com os olhos ainda fechados, procurou a mãe e com as mãos choramingando, mamãe, 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 dando pela falta da mãe. Chorou um pouco mais alto e esfregou os olhos de sono com seus pequenos pulsos. A princípio era um choro sem lágrimas. Só o seu rosto ficou untado pelo kajal, né? Que era aquela coisinha preta assim que sua mãe aplicara em seus olhos, largos como as pétalas de lótus. Ao não conseguir encontrar sua mãe, Krishna caiu no choro. Acabo de acordar, tenho tanta fome, mas a mamãe saiu e me deixou aqui sozinho. Por que ela fez isso? Então assim, como que você vai, né, vendo essa descrição? É uma descrição simples de uma criança. Então você vai, né, como que a gente vai fazer a relação de que a suprema personalidade de Deus está se comportando como um bebê que não sabe aonde a mãe dele está? Afinal de contas, ele não é Deus, ele não sabe tudo, então por que ele está chorando por conta que a mãe dele não está ali? Será que ele não sabe onde a mãe dele está? Então, essa consideração contínua de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, na hora em que nós estamos interagindo com o passatempo de Krishna, atrapalha. Porque nós sempre vamos ter essa consideração. Como Krishna é Deus, ele sabe de tudo. Então, o amiguinho dele escondeu a flauta dele. Bom, Krishna é Deus, acabou a brincadeira. Já sabe onde é que está a flauta escondida. Então, sempre que nós temos essa consideração, Krishna sendo Deus, a gente criamos um obstáculo. E esse obstáculo ele é uma interferência na relação de estado de encantamento por Krishna. Então a Yogamaya tira da consciência do jogador ou da alma interagindo com Krishna, tira da consciência da alma essa percepção e ela então passa a absorver-se em Krishna com uma certa ingenuidade. É por isso que a gente, a hora que nós lemos os passatempos de Krishna, nós ficamos um pouco ingênuos em relação a isso. Isso não é culpa nossa, necessariamente, é uma influência da Yogamaya que nos torna ingênuos para poder justamente interagir com Krishna. Se nós queremos entender Krishna, então nós temos que sair do universo de Krishna e olhar Krishna à distância. Aí sim, Krishna, Deus, a suprema personalidade de Deus, está realizando um passatempo. Esse passatempo é um teatro, é uma ilusão da Yogamaya que está, articulando tudo. E Krishna está fingindo que está triste, fingindo que está assustado, para encantar os seus devotos. Os seus devotos ficam encantados com Krishna e Krishna é o artista supremo. Ele está iludindo a todos. Krishna é o supremo. A gente consegue fazer essa operação de fora. Uma vez lá dentro, não consegue mais. Chama-se Yogamaya essa potência, tá? E é justamente a Yogamaya, que é essa potência, que nos permite sentir o êxtase ou sentir a vibração do Mahamantra. É a Yogamaya que nós reverenciamos, os pranayamas, a concentração, tudo isso é uma forma de adorar a Yogamaya, que é a potência dos santos nomes, que é a potência que protege, que seleciona aquelas almas que vão se tornarem aceitas na parte interna da realização espiritual. Então, é a essa Yogamaya que nós nos referimos, é a essa Yogamaya que nós, simplesmente meditamos e, enfim, oramos para que sejamos aceitas ou para que nós possamos nos absorver nos santos nomes, que nós nos purifiquemos, que nós nos elevemos, que nós nos tornemos pessoas autoconscientes, tá? E uma vez que isso acontece, nós temos aí duas opções. Nós podemos olhar continuamente para Deus e ficarmos encantadas como almas nessa contemplação absoluta de Deus, e não tem nada de errado com isso,
Deus já é suficiente para produzir muito êxtase e bem-aventurança. Porém, há a alternativa Krishna também. Então, aqueles que desejam assim superar, né, a expectativa de relacionamento na existência Deus, ou aqueles que entendem que isso, podem então migrar para Krishna. Ela nunca vai deixar de adorar a Deus, né? Por exemplo, no meu caso, por exemplo, quando sempre que eu penso em Deus, não é Krishna que vem na minha mente, é Vishnu. Eu estou em contato com Vishnu. Eu estou oferecendo minhas reverências a Vishnu. As minhas orações formais, reverenciais de adoração são oferecidas para Deus, Vishnu. Quando eu penso Krishna, a configuração Deus não está presente. Já entra uma outra estrutura, que é sentimentos afetivos, maternais, amorosos, de amor por Krishna. Então nós nos tornamos devotos puros de Deus para poder sermos aceitas como almas pela Yogamaya e podermos vivenciar a experiência de amor por Krishna. Então a realização Deus é uma preparação para a absorção em Krishna. Não é obrigatória também, você pode simplesmente absorver-se em Deus e ficar com Deus eternamente, já está bom demais até. Porém, essa alternativa, Krishna, é uma alternativa extremamente confidencial e que somente os devotos que estão assim apegados a Krishna que conseguem entender, compreender e se absorver, tá? Bom, a gente vai continuar falando sobre os passatempos de Krishna todos os sábados, e aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre Krishna também podem colocar as suas dúvidas, as suas perguntas. Vamos ver se tem algum comentário. Enquanto eu estiver falando, se forem surgindo alguma observação, alguma pergunta, vocês podem colocar aqui, tá, pessoal? A Aline colocou aqui que, poxa, eu já tive essa percepção, gênios inocentes e puros, né? Amo esse passatempo de Damodara. Então, esse passatempo em que Krishna acorda e a mãe Yashoda não está ali presente, chama-se Damodara. Inclusive, o mês mais auspicioso da Índia, que é o mês de outubro, que é conhecido como mês de Kartika, festeja-se esse passatempo específico de Krishna, em que ele fica zangado, em que ele fica aborrecido, como uma criança, porque a mamãe dele negligenciou ele por causa dos afazeres domésticos. Ele vai lá, pega uma pedra e atira a pedra no pote, que era um pote de barro, mas um pote extremamente resistente, extremamente, um barro, mas tipo quase que como um cimento que vai ao fogo, né? Ele fica ali no fogo e tem uma varinha, né? Uma madeira. Embaixo tem uma espécie de estrelinha, aí amarra-se uma corda na madeira, então puxa-se a corda assim, né? Tem um bastãozinho que segura, puxa assim, para lá e para cá. Então na medida em que faz esse movimento, aquela madeira no centro gira para lá e para cá, para lá e para cá. Então é uma espécie de batedeira mesmo. Então fica ali assim, as mulheres se juntam várias no mesmo local e ficam todo mundo batendo o leite para fazer manteiga, para fazer iogurte, para vender, enfim, para a vida, prosseguir. E aí, enquanto elas ficam fazendo isso daí, conversam, cantam, se divertem e passam o dia assim. E a mãe Yashoda estava lá junto com as outras mulheres fazendo isso daí. Krishna acordou, ficou chateado porque a mãe dele não estava lá, saiu do berço, foi lá, olhou para o pote e considerou o pote o inimigo dele, que estava competindo com ele a atenção da mãe dele. Então ele pega uma pedra, fica muito chateado e atira a pedra contra o pote. Só que Krishna, ele não é uma criança comum. Ele acha que é uma criança comum, mas ele não é. Então a pedra que ele atira simplesmente estraçalha o pote e toda a manteiga cai no chão. Quando a mãe Yashoda chega e olha aquilo, é incompatível. Como que aquilo pôde acontecer? Ela vê Krishna, um bebezinho, no chão ali, pegando a manteiga, se lambuzando com a manteiga, rindo, se divertindo, brincando, e aquele pote daquela estrutura quebrado. Quer dizer, ela fica confusa em relação ao que aconteceu, né? Ela não presencia Krishna fazendo isso. Esses passatempos são descritos pela visão, né, que é oferecida para os sábios, para os devotos que
é revelado esse conhecimento desses passatempos. Mas a mãe Yashoda chega, vê tudo quebrado e Krishna, um bebê, brincando, e ela se assusta com aquilo tudo, recolhe Krishna e vai dar um banho em Krishna e faz mantras de proteção a Krishna, porque ela considera isso um mau agouro, um mau sinal, talvez, sabe, uma entidade sobrenatural, um fenômeno, sabe, astrológico ou planetário. Ela fica confusa, então ela vai, entoa os mantras e pega Krishna e leva para banhar no rio sagrado e tal, e faz tudo isso daí para a proteção de Krishna. E Krishna está sorrindo, se divertindo com tudo, porque a mãe dele é inocente e ele também está se divertindo, né, com esse passatempo aí, tá bom? Muito bem, então pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito mais ainda há por vir. Aqueles que forem acompanhando vão processando e saboreando os passatempos de Krishna. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
You could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, And falling on the ground Hare Krishna, in excruciating pain. Krishna Krishna, You could become a victorious horseman Hare and carry your heart through this world like a life-giving sun. Hare Rama, Though only Hare Rama, if you and the Great Spirit Rama become sweet lovers. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama.